Shalom para você. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você, um texto bastante especial de Lucas, capítulo 15, o verso 11 a 31. Esse texto ele fala de um pai e dois filhos, né? Interessante que esse texto ele vai nos contar certas situações desse filho. E eu pensei que nesse contexto dessa casa, eu coloquei aqui filhos perdidos dentro da mesma casa. Filhos perdidos dentro da mesma casa. Por quê? O pai, ele, no contexto judaico, né, ele vai repartir sua herança após a sua morte, ou ele deixa em vida, mas só pode os filhos usufruir depois da morte. Mas a grande parte da sua herança, uma parte maior, fica para o primogênito, o mais velho, e a parte menor fica para os outros filhos, né? A ideia é que o filho mais velho receba uma parte maior, para que, se a família precisar, ele possa sustentar a família, ele sendo o primogênito. E os outros recebem uma parte menor. Porque se você distribuir igualitariamente falando, todos recebem uma parte e ficariam sem condições de ajudar um outro. Mas alguém recebendo uma quantidade maior, bem maior do que os outros, poderia cuidar da família. Mas essa história, o rapaz mais novo, ele diz para o pai: pai, eu quero a parte da minha herança. A ideia, quando ele fala isso, ele está pedindo que o pai morra, né? E ele então resolve ir embora. E ele pega então toda a parte que o pai divide ali, né? Ele pega e vai embora. E o filho mais velho ficou em casa. Mas nesse caso, o filho mais novo, ele vai, a Bíblia diz que ele gasta tudo o que ele ganhou do pai, gastou com prostituição, com bagunça. Ele chega um momento na sua vida que ele também não tem mais amigos, porque o dinheiro que ele tinha que comprar os amigos não tem mais, e ele vai para uma situação que ele vai comer comida de porcos. E lá naquela situação toda, ele diz para o pai, né? Pai, eu pequei contra o Senhor. E então ele pretende fazer uma reconciliação assim com o pai. Mas quando estar em casa não significa estar perto do pai, é exatamente isso. Porque o filho mais novo, ele estava com o pai e não tinha interesse nas coisas do pai, não tinha interesse no relacionamento com o pai, e assim ele vai embora. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que o filho mais novo, ele faz isso, desperdiça toda a situação, mas o mais velho fica em casa. Só que o mais velho também não tem um bom relacionamento com o pai. Ele não vai com o filho mais novo, mas ele fica em casa porque é ruim com ele, ruim sem ele. É melhor eu ficar por aqui mesmo, né? E então, quando o filho mais novo retorna para casa, o pai então faz uma grande festa e, na verdade, o pai o perdoa, vai ao encontro dele. Isso no sistema judaico nem acontecia, o filho tinha que ficar ali durante muito tempo sentado, mendigando na frente da casa do pai, para que as pessoas pudessem ver que ele estava arrependido. Mas o pai vai rapidinho, dá um anel para ele, coloca um anel significando que ele está na casa de volta, né? Coloca para ele uma sandália, que ele não é escravo, dá um banho no rapaz, faz uma grande festa. E o filho mais velho, vendo toda aquela festa, pergunta para os seus empregados, né? Olha aí, o que está acontecendo? Aí ele diz assim: você não está sabendo? O seu irmão mais novo, aquele que estava perdido, voltou. Enquanto ele faz isso, ele fica irritado com seu pai e ele então não quer ter contato com seu pai. Então um desperdiçou a herança, tudo que o pai deu para ele, e o segundo desperdiça o relacionamento com o pai. Enquanto um gasta tudo, o outro que fica dentro de casa, ele não tem relacionamento com o pai. Então um desperdiça a herança e o outro desperdiça o relacionamento. Então nós vemos que nesse contexto, né, os dois filhos estão perdidos dentro da mesma casa. Eles não têm a ideia de quem é o pai. Mas o primeiro filho, ao se arrepender, diz assim: meu pai é bom, eu vou voltar, né, e vou para casa. O segundo filho, ele não entende isso, e ele não entende essa restauração, porque ele é um pouco religioso, né? Então ele diz assim para o pai: olha, pai, é o seguinte, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu merecia pelo menos um cabrito, e o senhor nunca se lembrou de mim. Então essa religiosidade
essa autoanálise de que ele era melhor do que o outro, faz com que ele se distancie também do pai. E ele, vivendo todo aquele tempo, ele se distanciou do pai. Só que o pai, nesse contexto todo especial, né? Ele sai ao encontro do seu filho mais novo, mas também ele vai ao encontro do seu filho mais velho. Quando ele chega lá para o seu filho mais velho e pede para ele entrar na festa. Então, essa história está resumida em duas situações, né? Dois filhos morando na mesma casa, de um mesmo pai, um querendo fazer festa e algazarra e o outro sem relacionamento. Então, nesse contexto, o pai reconcilia com o filho mais novo, traz o filho para perto de si e tenta reconciliar com o filho mais velho. Eu quero então falar para você, resumindo essa parábola, ela não é a parábola dos filhos, mas é a parábola do pai, do amor do pai, que tem um amor grande pelos filhos, um amor do pai que ele sempre quer abraçar os filhos, e esse pai é Deus, né, nesse contexto. E os filhos somos nós, são aqueles que estão perto do pai, mas não têm interesse, né? Assim, come da comida do pai, está na mesa do pai, mas não tem interesse no relacionamento com o pai. E o outro é aquele que rompeu tudo, meu pai é ruim mesmo, e foi embora. E nós podemos estar vivendo nessas duas situações. O primeiro volta, arrependimento e alegria. E o segundo é aquele que continua, não é, naquela vida dele, e o texto não diz que ele se arrependeu, mas é o texto de um filho que não se achou. Então o primeiro se achou, o segundo não se achou. Então quero dizer para você, você pode pensar nesse contexto, né, até na sua vida emocional, sua vida com seu pai, de relacionamento, e você pode se achar ou pode nunca se achar. Procure entender essa parábola, não é? E essa é uma parábola que fala de filhos perdidos dentro da mesma casa. E que Deus possa assim te abençoar e você não ser essa pessoa, mas você possa se achar na graça e na misericórdia de Deus e não ser um religioso, mas ser aquela pessoa que tem o coração voltado para a obra, para a graça e a redenção do nosso Pai. Deus te abençoe. Se você puder, sempre dá um like para nós aí, não é? Passe para os amigos. Fique com Deus. Até a próxima semana.